Olá a todos da Hematolog, eu sou Juliana Dallagnol, sou médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e estou hoje aqui com a doutora Renata Stanzioni e o Dr. João Guerra para a gente falar um pouquinho sobre os novos anticoagulantes orais no contexto da trombofilia, né? Então, a nossa ideia é falar um pouquinho de mitos e verdades, mas a gente vai fazer um pouquinho de overview também sobre os novos anticoagulantes orais, né? Então, começando aí, pensando em como escolher qual novo anticoagulante oral eu vou dar para um paciente. Existe alguma diferença? A gente sabe que hoje em dia, né, quando a gente começou a hematologia, a gente estava começando a ter os novos anticoagulantes orais. O doutor João pegou uma fase que a gente só tinha uma escolha na vida, né, doutor João? Apesar da nossa diferença de idade ser pequena. Então, eu penso muito na prática clínica, né? Eu percebo que existe muito mais uma escolha baseada na experiência do próprio profissional prescritor do que necessariamente em evidências, né? Então, como você faz essa escolha na sua prática, doutor João? Então, vamos lá, gente. Olá a todos. Obrigado pelo convite, Juliana, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar um pouquinho que os novos anticoagulantes, eles não são mais novos, tá? Quando nós falamos anticoagulantes diretos, que são os DOACs, tá? Uhum. Nós temos aí 3 classes, tá, de DOACs. Nós temos os inibidores do fator 10, que nós temos aqui no Brasil a rivaroxabana, a pixabana e edoxaban, tá? E nós temos o inibidor de trombina, que é a dabigatrana. Todas as drogas têm um estudo enorme, são muito bem estudadas, são drogas que fizeram comparações com varfarina, então são drogas todos os estudos foram de não inferioridades com relação à profilaxia, efetividade de profilaxia de AVC, de tratamento de trombose, tá? E de sangramento maior e sangramento clinicamente irrelevante, todas foram não inferiores à varfarina, tá? E algumas até um pouco superior com relação a alguns aspectos de sangramento em sistema nervoso, sangramento, trato e gastrointestinal. Com relação, então são drogas de uso hoje no mercado, nós já temos medicações até genéricas, né? De rivaroxabana e apixabana, então são drogas que a gente usa com frequência, tá? Com relação à escolha, né? Não tem estudo entre as drogas, né? Entre os princípios ativos, assim, não tem um estudo e comparando. Os head-to-heads, né? O que nós temos são subanálises dos estudos dessas drogas, que foram estudos muito grandes, né? Estudos com mais de 10 mil pacientes, estudos muito grandes. O que a gente tem aí como regra, assim, que para pacientes mais velhos, com função renal diminuída, então, a gente acaba optando mais por apixabana, tá? Pacientes oncológicos também com alteração de função renal, a gente tem usado ou apixabana ou edoxaban, tá? Que tem estudos, né? Bem específicos nessa população. A rivaroxabana, ela tem como vantagem a posologia, né? Que é dada uma vez ao dia, né, na fase aguda 2 vezes, mas depois de 3 semanas, uma vez ao dia, que isso é uma vantagem para alguns pacientes. Quando você tem um paciente que teve um quadro trombótico, que não tem histórico de recorrência, nada, que você não precisa manter uma dose plena, uma dosagem sérica muito certinha nas 24 horas, tá? A posologia de uma vez ao dia e funciona bem. Então, para esse tipo de população, eu uso a riva. Tá? Quando você vê um paciente com mais risco, que você tem que manter um nível sérico da droga mais homogêneo, eu costumo manter o paciente com posologia de 2 vezes ao dia, eu uso mais a apixa. Tá? A dabigatrana eu uso para pacientes com falha de resposta ou recorrência de trombose em uso do anti-10. Então, pacientes que retrombosaram usando apixabana, retrombosaram usando rivaroxabana, aí você precisa mudar o mecanismo de ação. Perfeito. Tá? Então, assim, eu vou um pouco assim. Você, Renata, como é que você tem? Não, eu acho que é perfeito, né, as suas colocações. E eu vejo também muitos colegas neurologistas já indicando a dabigatrana, né, nos pacientes que têm eventos neurológicos, né, por um perfil de segurança, talvez. O neuro gosta, né? O neuro gosta, perfil é verdade. de segurança aqui, né? Enfim, mas eu acho que E essas o colocações... obeso? Alguma colocação especial nesse subgrupo? Vocês acham?
É interessante a pergunta, né? Porque, assim, né? Como é que você explica um paciente com 70 quilos receber a mesma quantidade de medicação em miligramas que um paciente de 130 quilos, né? Então, é uma coisa que realmente a gente fica preocupado, e também com o paciente bariátrico, às vezes, né? Como é que você aborda esse tipo de paciente? Na prática, Juliana, a gente, assim, no fundo não tem resposta para isso, tá? Porque, assim, eu tenho pacientes que usaram essa dose convencional, obesos e foram bem, e tenho pacientes que retrombosaram. Então, para algumas situações, o teste que dosa, né, atividade antifator 10, né, que nós temos em alguns serviços disponíveis, em algumas situações ela ajuda, tá? Então, nesse tipo de paciente onde será que o nível sérico ele está fazendo um nível de proteção, né? Ou para pacientes bariátricos, será que está absorvendo a medicação? Tá? Pacientes com histórico de doença intestinal, né? Gastrite, esofagite, úlcera, a gente prefere não usar rivaroxabana, porque a gente sabe que os trabalhos mostraram um aumento de sangramento gastrointestinal, tá? Então a gente evita usar. Tá? Enfim, depende do cenário onde você está e do risco do paciente e que você está. Então, eu tenho paciente que às vezes não funciona com os DOACs, com os anticoagulantes diretos, e que eu tenho que fazer varfarina. Tá? A gente sabe que a Renata até estava falando aqui no intervalo sobre o triplo e positivo e para SAF, que esse sim tem indicação de varfarina. Né? Sim. O DOACs, o trabalho mostrou que foi pior, né? O paciente teve mais trombose, então essa é uma indicação precisa de não usar o DOACs. Tá? Pacientes com válvulas metálicas também, onde você tem que manter o paciente melhor anticoagulado, né? Que você tem que manter um paciente com INR ali em torno de 3 e pouco. A varfarina, ela faz um papel bom, tá? Os trabalhos mostraram o quê? Mais formação de trombo na válvula, em uso de DOACs, então você precisa usar varfarina. Tá? Mas na prática, não sei se a Renata ela tem essa sensação, a gente tem visto o pessoal ter usado DOACs para todo mundo. Ele está aí. Tá? A questão é assim, e quando retrombose e quando sangra? O que você faz com esses pacientes? Então, a pergunta de milhões, né? Pergunta de milhões, literalmente. Tá? Principalmente no trombose e câncer, né? Que eu acho que é um cenário especialmente... Você sabe que a prática, né? Porque o câncer, o estudo CLOT, né? Ele mostrou assim, quando comparou enoxaparina com varfarina, OAS, né? O estudo CLOT, ele mostrou que é muito mais eficiente usar a enoxaparina para o paciente com câncer. Só que o paciente não aguenta ficar tomando, né? Durante todo o tratamento dele, né? O tratamento do câncer, e pensando aí, 6 meses, 1 ano, fica tomando. Então, hoje, os pacientes que estão numa fase não aguda do câncer, na fase aguda do câncer, é enoxaparina e ponto. Essa é a droga de escolha. Naquela fase onde ele está ambulatorial, que ele está conseguindo, que ele não tem problema gastrointestinal, não tem diarreia, não tem vômito, autotoxicidade, hematotoxicidade com plaqueta, né? Plaqueta também, bem lembrado. Mas com um controle maior, né? Questão da plaquetopenia é super importante. Hoje a gente tem usado o DOACs. Tá? Eu tenho usado aí a pixabana para alguns pacientes naquela fase crônica e vai bem. Tá? Tem estudo? Não. Estudo específico assim? Não. Mas em vida real, a gente vê as pessoas, elas estão usando cada vez mais naquele paciente ambulatorial, que está já numa fase de manutenção da doença, né? Onde o tratamento com quimioterapia está mais leve, ele faz menos plaquetopenia, ele inflama menos. Tá? Porque o problema do paciente com câncer é além do risco trombogênico da própria doença, é um paciente inflamado. Tá? Então, ele tem fator 8 alto, fibrinogênio alto, ele tem tudo alto, catéter. Tá? Então, o paciente, né, quando não morre do câncer, morre de embolia pulmonar. Né? Então, é paciente de alto risco. Né? A gente tem pacientes de alto risco para trombose. Ortopédico e câncer. Né? É esses que tem que focar, porque esse faz embolia e morre. Tá? Então, mas a gente tem usado os DOACs de uma maneira... Cada vez mais a gente está ficando com mais mão.
Uhum. Tá? E uma outra pergunta que eu acho que é super comum também receber no consultório é a investigação de trombofilia, de novo, né, na parte de laboratorial, em pacientes tomando os DOACs, né? Então, o que a gente tem que se preocupar ou não, qual teste eu posso pedir ou não, porque isso é uma coisa muito comum da prática clínica e que a gente vê que muitas vezes escapa no momento que a pessoa vai solicitar os exames. Sim. Isso é bem comum, né? A gente tem que ter o cuidado na interpretação do momento, né? Tanto de uma trombose recente ou do uso da medicação, né? Então, por exemplo, o paciente usando rivaroxabana, com o teste do antilúpico, né? Muitas vezes vem o falso positivo, né? Por interferência laboratorial. Ou então, os pacientes também com deficiência de proteína C e S, né? Às vezes no uso dos DOACs também tem a interferência desse exame, e muitas vezes isso pode ficar, essa dosagem pode ficar superestimada, né? Aqueles que são mutações, obviamente não vai ter interferência, como o Leiden e a protrombina, né? Mas no restante a gente tem que tomar cuidado na hora da interpretação do exame. Isso é muito importante, porque tem muito falso positivo. A gente é o que mais recebe. Sim. Mas recebe é exame com falso positivo que pediram. Exame de trombofilia, você nunca pede na fase aguda da doença. Tá? E não precisa ter essa informação agora ali. Isso, tá? porque não vai mudar a sua conduta. Não vai mudar a tua né? conduta, exatamente. Mais ansiedade que isso vai criar. Então, mas às vezes quer pedir alguma coisa, os testes genéticos não têm importância. Tá? Tanto que aqui no hospital a gente tem um perfil paciente agudo, trombose perfil aguda, trombose crônica. Isso, a gente já tem um perfil que é para ajudar o colega a pedir, tá? No paciente, quando está tomando a medicação, tomou lá, vamos lá, uma embolia pulmonar, tomou 6 meses, tá? Uma trombose não provocada, fez uma embolia, não tem histórico de nada, teoricamente você para por aí, tá? E tá tudo certo. Num paciente onde tem um histórico que você precisa ter informação, se você vai fazer uma anticoagulação ou mais extensa ou até perene, né? Você precisa o quê? E você precisa desses exames para tomar essa decisão. Quando você está tomando varfarina, tá? Então você tem que suspender a varfarina, passar para enoxaparina, certo? Dá um delay ali de 24, 48 horas, o ideal é 48 horas, tá? Tá? Às vezes, pacientes com 48 horas ainda, o anticoagulante lúpico, ele pode dar ainda um falso positivo, apesar que pacientes com clearance de creatinina normal, gente, é acima de 50. Sim. Entre 30 e 50 é a maioria dos pacientes nossos, né? Aquele paciente diabético, hipertenso, ele tem um clearance mais baixo. Então, paciente com clearance bom, 48 horas já depurou a droga e você pode fazer o teste, não vai acontecer nada. Tá? Então, para fazer lúpico, proteína C, proteína S, antitrombina, 48 horas mais ou menos dá enoxaparina. Mas tem paciente que você não pode. Tem paciente, esses pacientes com tromboses muito graves, que trombosam mesmo, você fica, né? Eu recomendo até esses casos assim, se você não vai parar a medicação, nem faça o exame. E continua anticoagulando e acabou. Porque às vezes eu tenho pacientes que nessa parada para fazer o exame, eles retrombosaram. Eles vieram para mim porque eles retrombosaram. Então, você tem que pesar custo-benefício. Mas a rigor, 48 horas. Os anticoagulantes diretos, eles funcionam como a enoxaparina. É a mesma coisa. As duas inibem o fator 10, né? Então, o pensamento é o mesmo, né? 48 horas, tá? Tem pacientes que você precisa de 72, às vezes, depende do clearance dele, tá? Para não dar falso positivo, principalmente no lúpico. O que mais dá falso positivo é o lúpico. Para os inibidores, 48 horas é suficiente, mas o lúpico, às vezes, é um teste que tem uma sensibilidade chata, às vezes você tem esse problema. Então, então o que eu recomendo? Ele, quando pode, né? Ele parou às 48 horas, saiu do laboratório, colheu, ele volta a tomar, certo? Então, é importante já voltar imediatamente. A vantagem dessas drogas é o que é? A minha vida é curta e a inibição é muito rápida. Então, você atinge tomou o nível remédio, sérico, né? é rápido, tá? Então, são drogas muito eficientes. Tá. E uma pergunta que até já foi introduzida pelo Dr. João Renata, como você maneja? Então, aqui a gente consegue avaliar o nível sérico dos pacientes
com o inibidor do anti-10, tanto no vale quanto no pico, como a gente deve pedir esse exame, como deve interpretar, para quem você pede na sua prática clínica, e lembrando as diferenças que a gente vai ter aí, por exemplo, na enoxaparina vai ser um exame, para a rivaroxabana vai ser outro exame, para a pixabana vai ser outro exame, como são os tempos e como interpretar. Na verdade, você quando... A indicação acho que são essas, né? Basicamente, que a gente conversou antes. Então, um paciente que você tem aí, ou obeso, paciente bariátrico com alguma doença crônica intestinal, por exemplo, alguma dúvida de absorção, né? Pacientes também, acho que apresentam um sangramento aí na história, né? Vem uma informação útil se isso um nível sérico elevado da droga, né? E no pedido sempre colocar para qual droga você quer, né? E atentar nesses fatos. Então, se você quer ver como que está se comportando o nível sérico está atingindo, né? A gente coleta no vale, né? Imediatamente antes da dosagem, ou no pico para ver as doses mais tóxicas, né? Alguma coisa... É isso. Eu só queria reforçar umas coisas, e Juliana, isso é muito questionável. Certo. A comunidade, assim, eu tenho colegas vasculares, cardiologistas, que falam que isso tudo é bobagem, que não vale nada. Nós publicamos uns 3 trabalhos sobre isso, tá? Por quê? Porque aqui a gente já faz há muitos anos, aqui no nosso serviço. Então, a gente, com o tempo, começou a adquirir uma experiência com relação a isso, aonde que dá informação útil. Paciente obeso mórbido, para saber se está fazendo em nível sérico, para você ter certeza se não vale a pena você mudar a medicação. Paciente pediátrico, que a gente já tem umas apresentações de anti-10A xarope, tá? E criança, você tem muita oscilação. E eu vejo uma indicação para reversão da anticoagulação. Então, tem casos onde você tem doses muito altas e vai ter que fazer uma cirurgia que você não pode esperar, tá? Isso te orienta com relação, deve reverter ou não, né? Então, hoje nós temos medicações que fazem reversão indireta, que é o complexo protrombínico, e estão chegando medicações que fazem inibição direta, tá? Então, nesse cenário, esse teste eu acho que vai ser muito útil para a gente ter a mão do quanto fazer ou não. Disfunção renal? Disfunção renal é uma boa indicação no sentido de você optar se você vai fazer uma dose de, por exemplo, a pixabana de 5 miligramas ou de 2,5 miligramas. Então, assim, eu atendo alguns pacientes do transplante renal aqui, certo? Onde você tem que anticoagular, pacientes trombofílicos que tem que anticoagular, tá? E o cara não aguenta mais picada, então isso ajuda a gente ajustar. Por quê? Porque é um exame que avalia o nível sérico e da medicação, né? A validação que a gente fez foi por cromatografia, né? E por HPLC, pegando a dosagem sérica da droga com atividade anti-10A. Então, a gente publicou esse trabalho na PLOS One, um trabalho bacana que nós validamos para 10 miligramas de 10, 15 e 20 miligramas de rivaroxabana. E depois, hoje, esse estudo a gente não fez, mas depois tem estudos publicados com a Pixa 2,5 e 5. Tá? Então, eu acho que o tempo vai mostrar que vai ter algumas indicações e quando os outros laboratórios começarem a fazer. Porque esse tipo de exame, Juliana, não adianta você fazer hoje, né? Colhe hoje e vai ter o resultado daqui a 2 dias. Não, você tem que fazer e liberar como você libera um exame de TTPA, esse tipo de coisa, que é o que a gente faz aqui em nosso serviço. Porque esse tipo de informação só tem relevância se você vai tomar uma conduta. Então, isso não está incorporado na prática ainda. Por isso que as pessoas não veem o benefício. Isso é assim mesmo na medicina, né? O tempo, a curva de aprendizado é que mostra a relevância para a segurança do paciente. Muito importante. E o que vocês veem aí de novos horizontes, então, dos anticoagulantes orais diretos, né? O que vocês veem como possibilidades que vão vir? Vai vir alguma droga nova? Tem algum estudo interessante em andamento?
Para mim? Então vamos lá. A gente estava com muita ansiedade com relação aos estudos com os inibidores do fator 11, tá? Que até o momento eles foram frustrantes, assim, com relação a risco trombótico aumentado, enfim. Hoje não tem nada, Juliana. Assim, tem muitos estudos andando, o que estava mais próximo foi interrompido, tá? Que saiu há pouco tempo atrás. Eu acho que a gente chegou num nível, você citou assim, eu peguei a época que só tinha varfarina, né? Que você tinha heparina não fracionada, depois heparina de baixo peso, a varfarina já tem mais de 50 anos, mas eu peguei a fase que você tinha, eu peguei a fase do começo da enoxaparina, tá? Que daí tinha a enoxa mais a varfarina, e peguei todo o desenvolvimento desses anticoagulantes diretos. Eu acho que a gente chegou num nível aí de segurança dessas medicações, e isso que é interessante, né? Por que morre tanta gente hoje ainda, né, de embolia pulmonar, né? A embolia pulmonar, depois do infarto e do derrame, é a doença que mais mata, né? Tanto que tem um dia, né, específico, né, o 13 de outubro, que é um dia de combate ao tromboembolismo venoso. Então, por que morre tanta gente se a gente tem ainda... tem tanta medicação, né? Tudo. Por quê? Porque falta informação. Então, as pessoas elas não têm informação ainda com relação a estilo de vida, com relação a um diagnóstico precoce, né, aos fatores de risco, né, as medicações, quando usar do ponto de vista profilática e terapêutica. Então, esse tipo de informação e que o hematologue está fazendo é muito importante, por quê? Porque isso está educando não só a população, como a comunidade médica, porque uma doença tão prevalente, né, com um arsenal tão grande de possibilidades, é que está tendo uma falha de todo mundo, né? Está tendo uma falha da comunidade em geral, né, e da comunidade médica também. Então, acho que isso que o hematologue está fazendo é muito importante, levando esse tipo de informação. Não, eu acho que só... Não sei se já está chegando no finalmente. Mas eu acho que só no tema aí dos DOACs é importante falar também dos pacientes trombofílicos, né? Com diagnóstico de trombofilia, a gente já falou anteriormente num outro assunto, mas só para pontuar isso, então, que eu acho que o que a gente vê... Antes a gente tinha muito medo, né, de usar em pacientes com diagnóstico de trombofilia mesmo esse tipo de medicação, mas eu acho que os estudos são, a maioria, prospectivos, né, mas que já consegue dar uma segurança para a gente usar na maioria dos pacientes, né, mesmo esses com diagnóstico de trombofilia, mas, como o Dr. João falou, naqueles pacientes portadores da síndrome do antifosfolípido, paciente com SAF, triplo positivo, são pacientes que alto risco de trombose, nesses ainda é a varfarina, né, como a melhor opção, né? Então, acho que esse é um grupo bem específico que ainda não conseguimos evoluir nesse sentido. E só para deixar bem enfatizado antes de acabar, nós hematologistas, nós somos uma amostra viciada, né? Que eu falo assim, por quê? Porque a gente recebe o que deu errado. Né? Ninguém manda pra gente para anticoagular aquele caso de trombose proximal, distal simples, não. Quando chega pra gente é trombose cerebral, trombose esplâncnica, né? Trombose mais graves, retrombose, né? Ou Sim. o sangramento. Tá? Então, é importante, assim, que, gente, a grande maioria dos pacientes que eu recebo teve falha de comunicação. Ou falha de comunicação para continuar com a medicação, para indicar a medicação correta, ou sangrou por uma falha de comunicação porque tomou algum remédio que mexeu com função plaquetária, foi para um procedimento cirúrgico e não suspenderam incorretamente. Ou seja, ainda tem toda essa questão que tem que conversar com o paciente, tem que explicar para o paciente, né? Aqui no hospital a gente tem treinado também enfermagem para enfatizar com os pacientes os riscos, os cuidados que tem que ter. Tá? Então, hoje, por quê? Porque a pessoa esquece, às vezes, que está tomando um anticoagulante. Esses anticoagulantes diretos, como não precisam de acompanhamento laboratorial, a pessoa ela vai tomando e, sei lá, depois que você toma 6 meses, 8 meses, 1 ano, a pessoa esquece e teve uma ocorrência. Então, assim, né, eu atendo paciente que anda de moto, por exemplo, que luta jiu-jitsu. Eu sempre falo, gente, toma o anticoagulante depois, né? Depois que você estacionou a moto, você toma o anticoagulante. Depois que você treinou o teu jiu-jitsu, você toma o anticoagulante. Por quê?
Os DOACs, esses anticoagulantes diretos, são drogas que têm uma meia-vida, que tem uma ação muito rápida e uma meia-vida curta. Então, depois que você toma, aquelas 2 primeiras 4, 6 horas é o que você tem mais risco de sangramento. Então, pequenas orientações, né? Então, a maioria dos casos que eu recebo com sangramento são pacientes que faltou uma simples orientação ou tomou uma medicação que mexe com a função plaquetária, né? O pessoal vai para balada, toma anticoagulante, toma Engov, não sabe que Engov tem ácido acetil e salicílico, aumenta o risco de sangramento e foi jogar futebol e teve uma ocorrência, aí sangrou para burro, enfim. Então, são orientações que você precisa dar para o paciente, que isso está faltando, viu, Juliana? Com certeza. Na prática. É verdade. Bom, eu agradeço muito a presença dos dois, doutora Renata, doutor João. Vocês estão convidados para voltarem muitas vezes para o nosso videocast e obrigada aí pela bate-papo de hoje à tarde. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.